Olá, boa noite. Aqui é o Pastor Ramon do seu canal do YouTube, preparando mais um vídeo, uma pequena reflexão para você nesta noite, que você possa vir refletir um pouco na palavra de Deus, que a palavra de Deus ela traz vida onde não tem vida, a palavra de Deus ela levanta o caído, a palavra de Deus ela ressuscita até os mortos. Mas nesta noite do vídeo anterior eu falei sobre do amor de Deus, E nesta noite eu quero fazer uma pequena reflexão sobre a vida de Ezequiel. Meu amado, vamos orar primeiro, Senhor Deus, soberano Pai, nesta noite, Senhor, nos colocamos na Tua presença, já agradecendo, Senhor, mais uma vez pelo privilégio da vida, porque Tu és o meu Deus, Pai, e em Ti eu confio, eu louvo e glorifico o Teu nome, porque verdadeiramente Tu tem a cada dia me abençoado sobre a face dessa terra. Senhor, abençoa a pessoa que vai ver esse vídeo, Senhor, que ela possa sentir o desejo, meu Pai, de poder, Senhor Deus, ouvir a Tua doce e suave voz. Por isso, Pai, eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa estar assim abençoando poderosamente, fazendo o Teu querer, meu Pai, na vida dessa pessoa. Por isso eu entrego nas Tuas mãos, já Te louvando, já Te glorificando e Te adorando por tudo. Em nome de Jesus, amém. Irmão, o nosso tema hoje, vamos falar um pouco sobre Ezequiel, Uma palavra também que fala muito, também em relação a Jeremias também, que Deus fala, levanta-te e desça. Nós vamos estar falando, Ezequiel, ele não iniciou o seu ministério como um profeta, mas como um sacerdote que exercia o seu ofício em Jerusalém aos 30 anos, quando estava prestes a dedicar-se integralmente ao ministério de louvor. Houve a segunda deportação do rei Nabucodonosor e o exilou, um número aproximadamente de 10 mil pessoas naquela época. Nós sabemos que Jerusalém foi sitiada, Nabucodonosor levou muitas pessoas sitiadas, entre elas nós bem sabemos que estava Daniel, Azarias, Misael, enfim, judeus da Babilônia, e esses foram deportados em uma comunidade adjacente ali no rio Quebar. O grande conflito enfrentado pelo povo de Deus naquele tempo foi o impedimento de exercer a função pela qual foram designados por Deus. Aqueles que cantavam não poderiam mais cantar, os que pregavam não poderiam mais pregar, e Ezequiel, que era um sacerdote, não poderia mais ser. Meus amados, não é nada comparado ao que está por vir por aí. Nós estamos falando aqui de quando Jerusalém, ela foi sitiada, Nabucodonosor pegou os seus habitantes, a palavra nos fala mais ou menos de 10 mil, e levou então para a Babilônia, e ali as pessoas que adoravam o Senhor não poderiam mais adorar, quem cantava não poderia mais cantar, quem pregava não poderia mais cantar, quem era sacerdote agora não seria mais sacerdote, enfim, nós vamos ver como essas pessoas que se encontravam ali quando foram derrotadas por Nabucodonosor, o que aconteceu, o porquê, a mudança. Nós bem sabemos que Nabucodonosor, quando levou Daniel, levou Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi outros nomes que eles deram lá na Babilônia, que naquele tempo eles trocavam de nome quando chegavam ali, era uma coisa normal entre eles. E nós vamos ver que Nabucodonosor mudou o nome deles também. E nós vamos ver que no Cântico dos Exilados, descrito lá em Salmos 117, nós podemos comprovar isso, que fala assim, junto ao rio da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nós lembramos de Sião, sobre os salgueiros que há no meio dela, pendurado a nossas harpas. Pois lá aqueles que nos levaram cativos não pediam uma canção, e o que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos uma da canção de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terras estranhas?
Está lá em Salmo 137, 1 verso 4. Como vamos poder? Você está preso, você está no cativeiro. Como você vai conseguir louvar se até isso foi tirado o direito de você fazer? Mas a palavra nos fala que tinha 4 valentes lá que fizeram isso. Foram Sadraque, Misaque e Abednego. E Daniel ali no palácio ali também não aceitou comer da migaria dos reis. E nós vemos que realmente o povo estava passando uma opressão naqueles tempos, uma coisa muito difícil. Imagina você, no Brasil, o Brasil, país que tem que te dar uma liberdade nos dias de hoje, daqui a pouco então nós vamos ver o que vai acontecer. Daqui a pouco nós vemos o nosso país aí vivendo uma situação adversa. Nós, as igrejas, daqui a pouco as portas podem estar fechando. Nós não podemos mais falar da palavra de Deus. Era assim que eles sentiam naquele tempo. E assim também vai acontecer um dia conosco, como já está acontecendo em outros países. A palavra de Deus, ela já não pode mais ser expressada, ela já não pode mais ser pregada. Por isso é que nós temos que, enquanto há tempo e fora de tempo, nós temos que anunciar a palavra de Deus. Nós temos que anunciar o livro do Apocalipse, a revelação a qual o Senhor deixou, para que quando João ele foi fazer a revelação do livro do Apocalipse, Jesus levou ele até o céu e ali revelou as coisas que iriam acontecer. Meus amados, o que aconteceu lá em Babilônia já está acontecendo no nosso meio. Nós hoje ainda temos um pouco de liberdade, temos, mas uma coisa é certa, essa liberdade ela já está terminando. Então você que ainda não tem o conhecimento da palavra, você que ainda não teve um encontro com o Senhor, com o nosso Deus, eu digo para você assim, volta enquanto é tempo, porque Jesus está vindo buscar a sua igreja, uma igreja lavada, remida, e nós não somos cativos de Satanás, nós estamos aprisionados em Cristo. Em Cristo nós temos uma nova vida. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós vamos cavalgando para o céu. A expressão pendurar as harpas tem o sentido conotativo de desistência por conta de alguma frustração ministerial. E uma das características de alguém frustrado é a prostração. E foi exatamente o que aconteceu a Ezequiel ao chegar à Babilônia e perceber que não poderia mais exercer o ofício que se preparou a vida inteira. Porém, veja o que Deus lhe comunicou. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Está em Ezequiel 2. Põe-te em pé. Deus chamou Ezequiel e falou para ele, entendeu? Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Deus, ele quer todos os dias falar conosco. Ele manda nós colocar numa posição para que ele possa ser Deus na nossa vida. Assim como Deus quer ser na tua vida, ele quer ser na minha vida, mas nós temos que estar numa posição privilegiada, numa posição de vaso, numa posição de sacerdote. É isso que Deus estava falando com Ezequiel. É isso que Deus fala contigo. Filho meu, coloca-te na posição. Eu quero falar contigo. E Deus fala, quando nós damos espaço para Ele falar. Toda vez que você encontrar os termos, põe-te em pé e ergue-te, levanta e dispõe-te, saiba que todos dizem a respeito a posicionamento logo, não é depois. Ezequiel precisaria primeiro abandonar a prostração para que depois receber a palavra do Senhor e ser usado por Ele. Isso também é falando conosco também. É logo. Deus, ele quer que nós colocamos na posição de privilégio, deixar de ser prostrado. Nós vamos prostrar na presença de Deus? Vamos, mas não na presença do homem. Então, primeiro, Ezequiel tinha que abandonar aquilo, para depois, então, ele receber a palavra do Senhor e ser usado por Ele. Deus, ele quer nos usar todos os dias da nossa vida. Deus, ele está nos preparando para que nós possamos ouvir a voz dEle e continuamos a cada dia fazendo aquilo a qual Ele tem determinado para nós. Meu amado, hoje, Deus, ele quer nos usar de uma determinada forma, que para nós poder entender isso, nós temos que ser vaso na mão dEle.
E para nós poder fazer a boa obra dele, não é de qualquer maneira. Deus não dá esse poder para o homem querer fazer de qualquer maneira. Deus usa quem ele quer, do jeito que ele quer e da forma que ele quer. Então Deus, ele sempre queria usar, sempre usou Ezequiel, e ele sempre vai nos usar também, para que nós possamos a cada dia anunciar a obra dele sobre a face dessa terra. Deus, ele só entrega a sua palavra aos que posicionam para recebê-la, ou seja, nós temos que estar numa posição para poder receber essa palavra. Nós temos que estar numa posição privilegiada, a posição a qual Deus se agrada, para que ele possa então entregar para cada um de nós a sua mensagem, para nós repassá-las, para nós poder levá-la em frente. Para recebê-la, isso explica o porquê algumas pessoas ficam indiferentes em um ambiente espiritual, ao ponto de os louvores e as palavras ministradas não surtirem o menor efeito dentro dela. Ou seja, a nossa vida, grava bem isso aqui, a nossa vida, nós temos que estar cheio do poder de Deus, nós temos que estar cheio da presença de Deus. Se nós não tivermos cheio da presença de Deus, nós não vamos conseguir passar a palavra de Deus. Simplesmente serão meras palavras. Mas quando você está cheio da presença de Deus, o poder de Deus vai impactar a outra pessoa através da palavra do Espírito Santo, a qual você está sendo canal usado por Deus. Deus, ele quer nos usar? Quer, mas nós temos que estar de acordo com a tua vontade, uma vida de fidelidade, uma vida no altar do Senhor, para que o Senhor possa cada dia nos usar. Tudo porque não assumem uma postura diante de Deus para receber tudo aquilo que ele quer liberar. Deus às vezes quer liberar uma bênção, Deus às vezes quer liberar uma vitória, Deus às vezes quer liberar algo, e ele vai te entregar isso para você levar isso para outra pessoa, vai, mas para isso nós temos que estar preparados para poder receber essa palavra, a qual então ela vai de encontro ao coração daquela vida a qual o Senhor está preparando para poder entregar. Assim então, façamos um paralelo com o episódio em que Deus chamou o profeta Jeremias. Vamos entender isso. Aleluia. Que Deus chamou o profeta Jeremias. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias 18, 1 e 2. Levanta-te e desce à casa do olheiro. Quando Deus, ele nos chama e nos manda nós descer, é para nós colocar numa posição a qual ele quer fazer de nós um vaso novo, a qual ele quer nos moldar. Ele pega aquele vaso, ele vai trabalhando aquele vaso, ele vai preenchendo os trincados, né? Se não ficar perfeito, ele vai quebrar de novo, ele vai moldar de novo, e é isso que Deus chama Jeremias para que ele pudesse, então, levanta-te e desce. Ao mesmo tempo ele manda levantar, e ao mesmo tempo ele manda descer, e ao mesmo tempo ele manda se posicionar. Se nós queremos realmente fazer como Deus quer fazer na vida de Jeremias, ele quer fazer na minha vida, na sua vida. Por quê? Porque ele nos chama para que nós possamos descer, deixar ele trabalhar nós, para que nós sejamos moldados, para que nós sejamos um vaso com todas as aberturas que tiver, que ela vai ser fechada, para que nós sejamos um vaso novo. Um vaso onde, quando a porção dobrada do teu espírito, ela descer sobre a minha vida, sobre a tua vida, nós vamos alcançar então a posição a qual Deus, ele quer então que nós estejamos. E assim sucessivamente aconteceu com Jeremias, assim acontece comigo, assim aconteceu com os profetas. Deus, a maneira de Deus lidar com cada um de nós é essa. Ele nos convida todo dia a descer, Ele nos convida todo dia a deixar com que nós sejamos moldados por Ele. Se nós queremos ser vaso, nós temos que ouvir a voz do Senhor. Se nós queremos ser vaso e não queremos
que esse vaso, o azeite que entra, se escoa pelos trincos, pelas aberturas, nós temos que deixar Deus nos moldar. E nós vamos sendo moldados, a cada dia nós vamos ter uma intimidade maior com Deus. Nós vamos conhecendo mais Deus, e Deus a cada dia vai nos dando o melhor dessa terra. Amém? Perceba como antes de Deus instruir Jeremias a descer para entender os mistérios da casa do olheiro, ele o mandou se levantar. A ordem foi clara: primeiro levanta-te, depois desce. E em cima ele recebeu a palavra: levanta-te. Mas aí embaixo Deus lhe revela o que? Os seus planos. Ou seja, nós vamos entender o quê? Que lá em cima ele recebeu a palavra: levanta-te. Deus mandou ele levantar. Mas quando ele desceu, que ele lá embaixo, Deus revela para ele os seus planos e direciona ele para que ele vai ouvir a palavra de Deus. Irmãos, como é bom quando nós ouvimos a palavra de Deus. Como é bom quando nós deixamos Deus nos moldar. Como é bom quando nós deixamos Deus fazer a vontade dele na nossa vida. Por isso que a vontade dele, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Por quê? Porque é assim que Deus quer, é assim que Deus nos molda, é assim que Deus nos prepara. Deus preparou todos e também está preparando nós. A você que está vendo aí, que vai ver esse vídeo mais tarde no meu YouTube, pode ter certeza de uma coisa: Deus, quando Ele chama você para descer, primeiro Ele manda você se levantar, mas quando você desce, lá então você vai ouvir a voz dEle, e Ele vai então fazer com que você entenda que Ele simplesmente só quer te preparar você para os dias maus, para que você sobreviva, para que você seja cheio da tua unção, para que você seja cheio do poder dEle, e assim você vai caminhando sobre a face dessa terra, fazendo não a tua vontade, mas fazendo a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Com isso podemos dizer que a primeira obra que a palavra de Deus faz em nós é uma mudança em nossa postura, e é exatamente isso que Deus quer realizar na sua vida durante essa leitura deste livro. Fazer assumir uma postura nova, para então te entregar uma palavra. Ou seja, é exatamente isso que Deus ele quer fazer em nós, uma mudança de postura. É exatamente isso para quê? Para que nós possamos então entender que nós precisamos então se entregar mais, ouvir mais a palavra, ouvir mais Deus, a palavra, né? Deus falando conosco todos os dias. E assim então vai se realizando todos os propósitos de Deus na minha e na sua vida. Assim também aconteceu a Zaqueu. Jesus estava sentado em Jericó. Isso também aconteceu a Zaqueu. Jesus estava entrando em Jericó quando avistou o pequeno homem em cima de uma figueira brava e lhe chamou. Está lá em Lucas 19, versos 5 e 6, que fala assim, ó: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar aonde? Em tua casa. E apressando desceu e recebeu alegremente. Meus amados, quando Jesus fala para Zaqueu que desce, que hoje convém que eu devo pousar na tua casa, meu amado, o nosso coração é a morada de Deus, o nosso coração é a casa de Deus. Às vezes nós vamos entender que Jesus vai até a casa de Zaqueu, mas a casa que Deus quer entrar é no meu coração, no seu coração. Então quando ele fala para Zaqueu, né, Zaqueu, desce, que hoje convém que eu faça pousada em tua casa, com certeza, meu amigo, Jesus estava falando para pousada. Ele não só queria dormir na casa de Zaqueu, mas ele queria entrar no coração de Zaqueu, e assim também ele quer entrar no teu coração. Assim ele quer fazer uma morada eterna no teu coração. Ele fez no meu, ele vai fazer no teu, ele faz nos outros que já têm um compromisso com ele, e assim sucessivamente. Nós temos que descer e a cada dia deixar o Senhor fazer a vontade dele na nossa vida. Em outras palavras, o mestre lhe disse: na mesma velocidade com que você subiu para me ver, desça para eu entrar em sua casa. Em cima você me conhece, mas aí embaixo eu entro na tua vida e mudo a tua história. É isso que Jesus queria falar para Zaqueu. Que em cima, né, você me conhece. Em cima você me conhece. Mas aí embaixo
eu entro na tua vida, que eu vou mudar a tua história. Jesus mudou a minha história. Jesus vai mudar a tua história. Sabe por quê? Porque você subiu, mas agora você vai descer. E quando você desce, e você conhece quem é Jesus, você então vai conhecer aquele que te deu a vida eterna. Aquele que vai levar você a um dia ter uma transformação de vida e vai fazer a vontade dele, vai ter um verdadeiro encontro com ele e vai morar um dia com ele na glória, porque ele foi nos preparar uma morada. E essa morada é justamente para aqueles que conhecem, vai descer e vai ter um verdadeiro encontro com ele. Isso aconteceu com Zaqueu, isso aconteceu com Jeremias, isso aconteceu comigo, isso vai acontecer com você, porque Deus ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele nos prometeu. No decorrer da nossa caminhada, pode ser que tenhamos subido níveis cada vez mais altos, todavia, a fim de recebermos tudo o que o céu quer liberar para nós. O único caminho é uma descida. O único caminho é uma descida. Ou seja, no decorrer da nossa caminhada, pode ser que tenhamos subido níveis cada vez mais altos, todavia, a fim de recebermos tudo o que o céu quer liberar para nós, o único caminho é uma descida. Nós temos que descer. Porque se nós não descermos, nós não vamos receber. Nós temos que estar numa posição privilegiada, oração, jejum, busca, para que nós possamos alcançar cada vez mais o reino dos céus. Vamos ver como Deus chamou Jonas? Vamos lá ver como Deus chamou Jonas. Você vai entender isso agora. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Maneiro, Nínive estava numa idolatria enorme, Nínive estava num nível de pecado pior do que Sodoma e Gomorra. E nós vamos entender o seguinte, que Deus então chama, Jonas e fala com ele: Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama, porque a maldade dessas pessoas chegaram até a minha presença. Está lá em Jonas 1, verso 1 e 2. Nós bem sabemos o que aconteceu na vida de Jonas. Jonas, ele não foi, desobedeceu, mas mesmo assim, quando ele ouviu a voz do Senhor, ele foi e fez aquilo que Deus mandou. E a palavra nos fala que Deus teve misericórdia, livrou todo aquele povo. Mais uma vez, temos um exemplo claro de Deus mandando o profeta se levantar antes de cumprir uma ordem e pregar a palavra. Todos nós que pregamos a palavra, Deus ele sempre quer que nós nos colocamos numa presença de humildade, de busca, para que ele possa nos dar uma palavra revelada, para que nós possamos pregar e o Espírito Santo fazer a obra. Porque a obra não é do homem, a obra é de Deus. Quem revela é Deus. Então, se nós deixarmos Deus fazer aquilo que ele quer fazer, porque ele é Deus, então vai haver salvação. Mas muitas vezes nós, como homem, queremos fazer aquilo que Deus quer fazer e nós não deixamos Deus fazer, queremos fazer a nossa vontade. E mais uma vez nós vamos ver esse exemplo, Claro que Deus mandando o profeta se levantar antes de cumprir uma ordem e pegar a palavra. Profetas somos nós nos dias de hoje que pregamos a palavra do Senhor. Os profetas somos nós hoje que damos um bom testemunho da palavra de Deus. Um bom testemunho, grava isso. E fazemos a vontade de Deus. Esse é o profeta de Deus. O profeta naquela época, ele ouvia a voz de Deus, ele fazia o que Deus mandava, ele não fazia a sua boa vontade. Hoje o homem é profeta e quer fazer a sua vontade. E aí, meu amigo, você pode fazer a vontade do jeito que você quiser, mas Deus, ele só vai se manifestar se você se levantar, colocar na posição e deixar que o Espírito Santo dele convença o homem do erro e do pecado. E assim haverá salvação, com certeza. A tua mensagem pode ser uma grande mensagem, poderosa mensagem, mas se essa mensagem não tiver a unção de Deus, o Espírito Santo de Deus não estiver trabalhando, meu amigo, sinto muito, mas não vai ser mais uma palavra e não vai trazer salvação, porque a salvação ela vem em Cristo Jesus, e nós temos que apresentar Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Sendo assim, quando Deus disse a Ezequiel: põe-te em pé e eu falarei contigo, ele estava ali requerendo uma mudança de postura, pois não poderia entregar a sua palavra para alguém frustrado. Ou seja, Ezequiel estava passando um momento na sua vida de frustração, de tristeza, de dor,
de vendo ali como o seu país, né, foi massacrado, como o seu povo foi feito prisioneiro, e agora ele também se encontrava naquela posição. Agora já não via mais ele, não se via mais como um sacerdote, ele não se via mais como profeta, mas aí Deus vai falar com ele, né? Levanta-te, Ezequiel, põe-te em pé, eu quero falar contigo. Assim acontece conosco também, amados. Às vezes nós, como profeta de Deus, pregador da palavra de Deus, passamos cada situação, cada frustração na nossa vida, mas aí Deus chega e fala, levanta-te, eu quero falar contigo, faça a minha vontade, ouve a minha voz. E assim Deus, ele fala contigo também nesta noite. Deus também fala com você, entendeu? Eu também quero falar contigo, coloca-te, levanta-te, põe-te de pé e ouve a minha voz. Isso Deus fala com você todos os dias, simplesmente basta você querer ouvir a voz de Deus. Quais são os sentimentos que corroem o seu coração? Quais são os sentimentos que corroem o seu coração e te deixa para baixo? Abandone-os de uma vez por todas e apresente-se diante de Deus, posicionando, a fim de receber a sua palavra a ser usado para a honra e a glória dele. Você que é profeta, você que quer pregar a palavra de Deus, você que quer ver o Espírito Santo se manifestar, você que quer ver vida no altar do Senhor através da tua palavra, simplesmente faça isso. Levanta-te e desce. E Deus vai falar contigo. E Ele vai te dar o antídoto para você continuar pregando e as pessoas então sendo alcançadas pela infinita misericórdia dEle. Não porque você é um grande pregador, não porque você é um homem que fala bonito, não porque você tem palavra que vai impactar, mas lembra de uma coisa, Deus, Ele está procurando um coração onde o Espírito Santo dEle faz morada, para que assim você possa, como profeta, como sacerdote, fazer a boa vontade do Senhor, porque a boa vontade dEle, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Se você gostou dessa ilustração, então, meu amado, eu convido a você, vai lá no meu canal, tá? Entra lá, se inscreva, me ajude a anunciar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela traz vida onde não tem vida. A palavra do Senhor, a cada dia, ela vai nos preparando para que nós possamos a cada dia ser pessoas melhores sobre a face dessa terra. Então, se você gostou, vai lá e curte. E o próximo vídeo eu estarei falando sobre profetize. Hoje eu falei levanta-te e desce, né? A próxima vai ser sobre profetize, tá bom? Então fica aí com essa palavra nesta noite. Tenha uma noite abençoada você, tua família. Que Deus possa estar te dando também um belo amanhecer. E assim vamos continuando a cada dia anunciando o reino de Deus. Se você gostou dessa palavra, continua a cada dia me seguindo aí no canal do YouTube, porque amanhã eu terei mais uma palavra para vocês. Estaremos falando sobre profetize, sobre profecias, né? Então te convido você a me acompanhar no meu canal. Talvez eu possa não ter uma palavra da forma que você gostaria que fosse, mas pode ter certeza de uma coisa, que eu falo para você vem do coração de Deus para o meu coração e para o seu coração. Fico com essa palavra aí, tenha uma noite abençoada, que Deus te abençoe você e toda a sua família. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai Celestial, mais uma vez sou grato a Ti, Senhor, por este momento, ó Deus, preparando esse vídeo, Senhor, para que muitas vidas possam ser alcançadas através dele. Senhor, se o Teu Espírito Santo está no meu coração, que ao pessoa ouvir esse vídeo, Senhor, ela possa ser impactada pelo Teu Espírito e reconhecer o Senhor como o suficiente Salvador da vida dela. Por isso, Deus abençoa, toma em primeiro lugar, que esse vídeo possa, meu Pai, ser alcançado em todos os mundos, sobre os 4 cantos da face da terra, e assim muitas vidas possam ser abençoadas pelo Senhor. Assim eu já oro e já agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, fica na paz de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu botar meus óculos aqui, né? Amém, glória a Deus.